Bom, neste vídeo eu vou falar sobre, na verdade eu vou mostrar a cronologia da história de Moçambique desde o ano 300 até o ano 2005. Se vocês gostarem deste vídeo, eu prometo trazer uma parte 2. É só vocês deixarem aí nos comentários. Salve todos meus alegres, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou José Alegre e este é José Diversão. Antes de mais nada e depois de menos tudo, vamos para o nosso conteúdo. Bom, eu irei falar o ano e depois irei falar o acontecimento que foi marcante para esse ano ou para essa época. Começando por ano 300 depois de Cristo, o povo banto se estabelece na região atualmente denominada por Moçambique. Avançando alguns anos até ano 1000, encontramos o seguinte acontecimento: formaram-se reinos e impérios por toda a parte da África Oriental e também teve o início do comércio com comerciantes árabes e persas que se estabeleceram ao longo da costa. No ano 1400 e nos anos subsequentes, o Império de Ngwenemutapa segue-se ao reino do Grande Zimbábue. Em 1498, o explorador português Vasco da Gama chega a Moçambique. Exatamente em 1500, o navegador Vasco da Gama regressa a Moçambique e os portugueses criam feitorias ou assentamentos ao longo da costa, controlando o comércio. 1600, os portugueses começaram a avançar para o interior, a cultivar a terra e a explorar os habitantes locais. Em 1752, Portugal declara Moçambique como sendo uma colônia e inicia o tráfico de escravos. Em 1787, os portugueses constroem um forte em Lourenço Marques, em redor do qual se começa a desenvolver uma cidade. Nos princípios do século XIX e anos subsequentes, o Império dos Ngwenemutapa cai e o povo Nguni, da África do Sul, começa a tomar controle dos territórios dos Tongas e começa-se a se formar o Império de Gaza. Em 1869, Portugal aboliu a escravatura em 1869. Em 1878, Portugal arrenda várias áreas do norte a várias companhias de comércio, muitas das quais são britânicas. Em 1885, na Conferência de Berlim, os países da Europa se dividiram a África entre si. E se você vê a África com as delimitações que você vê, com aquelas fronteiras que você vê no mapa da África dos países, é graças à Conferência de Berlim. Foi nesta reunião, nesta conferência, em que os europeus se dividiram quem ficaria com qual território e quais é que eram as delimitações desses tais territórios. Em 1891, Portugal e Grã-Bretanha assinam um tratado definindo as fronteiras internacionais de Moçambique, que ainda hoje se encontram em vigor, ou seja, as fronteiras de Moçambique. Concretamente, em 1895, o Império de Gaza é derrotado pelos portugueses. Foi exatamente neste ano que o nosso querido imperador Ngungunyane foi derrotado. Em 1907, Portugal transfere a capital colonial de Moçambique, da ilha de Moçambique, para Lourenço Marques. Ou seja, a capital de Moçambique deixou de ser na ilha de Moçambique e passou a ser Lourenço Marques, que futuramente viria a se tornar Maputo. Em 1926, Antônio de Oliveira Salazar assume o poder em Portugal e de seguida houve um golpe militar. Em 1960, exatamente no dia 16 de junho, as tropas do governo colonial português massacraram mais de 500 pessoas no distrito da Moeda. E esse acontecimento bizarro e triste passou a ser conhecido até nos dias de hoje como o Massacre da Moeda. E 16 de junho, em Moçambique, é comemorado o Dia da Moeda, do distrito da Moeda, porque foi exatamente esse acontecimento que fez com que os moçambicanos ficassem bastante revoltados e que intensificassem muito mais as suas resistências. Em 1961, os trabalhos forçados são abolidos em Moçambique. Em 1962, a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, é fundada, sendo o primeiro presidente da Frelimo o nosso querido professor com calvície. Vocês se lembram quem é?
quem é o nosso querido vovô Eduardo Chivambo Mondlane. Em 1964, no dia 25 de setembro, o primeiro tiro da luta de libertação é disparado. Muitos afirmam, e alguns manuais afirmam que quem deu o primeiro tiro na luta de libertação contra o colonialismo português em Moçambique foi o Alberto Chipande, mas outros alegam que não foi o Alberto Chipande, mas sim o batalhão na qual o Alberto Chipande se encontrava a liderar. Eu acredito muito mais nessa segunda opção, tanto é que o próprio Alberto Chipande negou as alegações de que ele teria sido o primeiro a dar o primeiro tiro. 1969, Eduardo Mondlane é assassinado por uma bomba em Dar es Salaam e Samora Moisés Machel o substitui como presidente da Frelimo. Em 1974, a Frelimo e os portugueses assinam um acordo e esses acordos foram conhecidos até hoje como os Acordos de Lusaka. Foram nesses acordos em que Portugal começou a aceitar que Moçambique fosse um território livre e que eles não podiam mais tecnicamente ser os donos dali. A 25 de junho de 1975, Moçambique celebra sua independência com Samora Moisés Machel, da Frelimo, como seu primeiro presidente. Ou seja, Samora Moisés Machel foi o primeiro presidente de Moçambique. E a capital Lourenço Marques passou a ser chamada Maputo. Em 1975, concretamente no dia 16 de setembro, Moçambique torna-se membro da ONU, Organização das Nações Unidas. 1979, formação da linha da frente. 1980, Zimbábue alcança sua independência e Robert Mugabe, que é um moçambicano, passou a ser o primeiro-ministro de lá. Ainda no mesmo ano, Moçambique tornou-se membro da Conferência de Coordenação e Desenvolvimento da África Austral, SADCC. Organização essa que em 1992 mudou o nome para a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, a aurora da nossa certeza. Em 1984, Moçambique e África do Sul assinam um acordo através do qual os dois concordam em não dar apoio a atos hostis contra os governos de ambos países. Esses acordos foram conhecidos como os Acordos de Incombate. Em 1986, concretamente no dia 19 de outubro, o presidente Samora Moisés Machel morre num desastre de avião e Joaquim Alberto Chissano passa a ser o presidente de Moçambique. Em 1990, Moçambique adota a nova Constituição e passa a mudar de nome. Passou a ser República de Moçambique. Em 1992, Frelimo e Renamo assinam um acordo de paz, um acordo que visava cessar fogo e foi conhecido como Acordo de Roma. Em 1994 tem lugar as primeiras eleições livres em Moçambique. Eleições para escolher o presidente da República e o partido em poder. E quem venceu foi Frelimo, sendo Joaquim Alberto Chissano o presidente de Moçambique neste caso, o segundo até então. Em 1995, Moçambique entra para a Commonwealth. Se eu pronunciei mal, eu vou escrever aí. Em 1999, tem lugar as segundas eleições gerais vencidas pela Frelimo e Joaquim Alberto Chissano se torna de novo o presidente de Moçambique. Em 2005, tem lugar as terceiras eleições gerais e quem se torna presidente de Moçambique é o Armando Emílio Guebuza, também pertencente ao partido Frelimo. Bom pessoal, essa foi a cronologia de Moçambique desde o ano 300 depois de Cristo até o ano de 2005. Se você pretende saber mais a partir de 2005 até 2022, por exemplo, você pode me dizer aí nos comentários e me diga o que você achou sobre este vídeo. Deixa o like para fortalecer, compartilhe este vídeo para mais pessoas que se interessam pela história de Moçambique. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e Canimambo!